E aí pessoal, tudo bem? Bom, retornamos para a nossa física, só que é a nossa física B, tá certo? E vamos continuar falando sobre magnetismo, tá certo? Só que essa nossa aula aqui, que no caso é a aula 10 e 11, nós vamos falar sobre fluxo magnético. Lembra-se que eu falei para vocês sobre a questão do fluxo, da indução magnética e assim por diante? Tá bom? Professor, a diferença entre fluxo e indução magnética, o que eu preciso saber, tá? Nosso material, que é a apostila de vocês, ela trabalha muito relacionando fluxo com a indução magnética. Realmente, fluxo e indução estão relacionados. O fluxo de um magnético, de um ímã, consegue produzir uma corrente induzida, consegue induzir uma corrente no condutor. Poxa, professor, o que é isso? Em 1830 ou 1831, Michael Faraday, Michael Faraday, que eu já passei um vídeo para vocês, tá bom? Ele trabalhou essa questão dos campos magnéticos e a influência deles sobre alguns condutores. Aí ele ficou pensando, poxa, em 1820, Orest, ele disse, olha, eu consigo produzir, ou é possível produzir um campo magnético utilizando uma corrente elétrica, Eu consigo produzir um campo magnético com uma corrente elétrica. Aí Michael Faraday pensou, poxa, será que seria possível o contrário? Eu conseguiria produzir uma corrente elétrica com um campo magnético? Sim, Ou melhor, Michael Faraday, ele conseguiu produzir uma corrente elétrica, num condutor. Ele conseguiu fluir uma corrente elétrica utilizando um campo magnético, tá bom? Ou melhor, você pode perceber que nosso magnetismo está relacionado diretamente com nossa eletricidade, tá? Então, você tem que saber disso aqui. Bom, mas ele perguntou, mas como é que isso é possível? A experiência de Michael Faraday, em 1831, ele utilizou, na verdade, uma espécie de bobina, tá? Ele pegava a bobina, colocava um ímã, aproximava o ímã dessa bobina, ele percebia que lá na ponta ou no condutor se gerava uma corrente elétrica, tá? Disse, puxa, eu consigo gerar eletricidade com campo magnético, Melhor, hoje nós temos a corrente alternada. Graças a essa experiência de Michael Faraday, você tem uma corrente alternada na sua casa, tá bom? Você tem uma corrente de alta intensidade e ela se alterna, por quê? Porque é produzida através de um fluxo magnético, tá bom? Ela é induzida, tá? Professor, me explica do começo, como é que isso acontece? Vamos lá? Bom, fluxo magnético, vamos falar sobre fluxo magnético parte 1, tá? Vamos dividir por partes para que você possa compreender melhor, ok? Nesse caso aqui, o que é fluxo magnético? Tá? O fluxo magnético ele vai fluir, tá bom? Através do corpo de um condutor. No caso, eu vou utilizar uma espira, certo? Aquele condutorzinho circular que a gente sempre trabalhava nas aulas anteriores, tá bom? E eu vou fazer o seguinte, vou definir aqui o que é esse fluxo magnético. O fluxo magnético é, na verdade, a capacidade que um campo magnético tem de penetrar na área ou na abertura de um condutor, tá certo? Ou no corpo desse condutor. No caso aqui da espira, esse fluxo magnético ele atravessa esse plano da espira, produzindo uma corrente induzida no corpo dela, tá? Ou melhor, gerando um polo positivo e um polo negativo, tá bom? Dependendo desse fluxo, tá certo? Bom, professor, como é que isso funciona, cara? Como foi mais ou menos a experiência de Michael Faraday? O que foi que ele fez, na verdade? Michael Faraday simplesmente pegou um ímã, tá? Polo norte e polo sul. Você pode perceber que o polo norte produz um campo de repulsão, o polo sul produz um campo de atração, tá certo? Campo de saída, campo de entrada, tá? Isso aqui externamente, tá bom? Então o que vai acontecer aqui? Ele pegou esse polo norte e aproximou, tá? Vou me posicionar aqui, tá? Você não está me enxergando muito bem, mas ele pegou esse ímã, tá? Pegou esse ímã e aproximou da espira. Então o que foi que aconteceu? Assim que ele aproximou o polo norte da espira, produziu-se uma corrente elétrica no sentido anti-horário, Tá aqui, no sentido anti-horário. Bom, o que foi que ele fez? Ele afastou esse ímã, produziu-se uma corrente também no sentido horário. Olha que interessante, Se eu aproximo o polo norte da espira, eu produzo uma corrente no sentido. Se eu afasto esse ímã,
dessa espira, eu produzo a mesma corrente elétrica, só que no sentido oposto. Olha que interessante, eu produzi eletricidade. Olha, essa lâmpada ela acendeu utilizando o quê? Magnetismo, né? Bom, professor, mas o que foi que eu fiz aqui? Eu transformei energia magnética em elétrica. Lembre-se que aqui nós temos uma energia intermediária. Bom, eu até comentei isso com vocês na nossa aula passada, que é chamada de energia cinética. Quando você aproxima esse ímã da espira, automaticamente essa espira ela se transforma também num ímã. E essa área se transforma num ímã de repulsão. Então, existe uma força que repele esse ímã, tá? Só que, na verdade, cada vez que ele vai se aproximando, ele vai absorvendo a energia dessa força de repulsão, ou melhor, energia cinética, transformando essa energia cinética em elétrica. Então, poxa, professor, que interessante! Quer dizer que eu vou produzir magnetismo e energia mecânica, a mecânica se transforma em elétrica. Isso mesmo, tá? A energia não se cria, a energia não se destrói, ela simplesmente se transforma. Nesse caso aqui eu tenho 3 energias sendo transformadas, tá bom? Bom, nesse caso aqui, você pode perceber que ele conseguiu gerar eletricidade através do magnetismo. Bom, vamos perceber como é que funcionou essa teoria, tá? Se você imaginar que nós temos uma espira, certo? Essa espira tem uma superfície. Essa superfície ela tem um plano normal, tá? Professor, cara, que plano normal é esse? Tá? Por exemplo, vou pegar aqui para você nossa apostila. Pronto. Pegando aqui a nossa apostila, tá aqui a apostila, né? Tá aqui nossa apostila. A nossa apostila, ela tem o normal do plano dela. Quem é a normal? Tá aqui, ó. É como se fosse uma linha saindo na vertical. A apostila na horizontal, o pincel na vertical. Então, essa linha aqui é o plano normal, é o vetor normal ao plano da apostila. Então, se a nossa apostila fosse uma espira, essa linha ela estaria fazendo isso aqui, um ângulo de 90 graus com o plano da apostila. Se a apostila está na vertical, então a linha normal está na horizontal, formando um ângulo de 90 graus. Um ângulo de 90 graus com o plano da espira, tá certo? Então o que vai acontecer? Você pode perceber que na verdade aqui se forma um ângulo de 90 graus, essa normal, tá? A normal, você pode perceber que ela fica numa direção oposta, tá? Bom, professor, mas cara, eu entendi a normal, mas o que acontece com essas linhas vermelhas? Quem são elas? Essas linhas vermelhas é o campo magnético atravessando o corpo dessa espira, o plano dessa espira, tá? Nesse caso aqui, se na verdade esse campo atravessar essa espira, formando um ângulo θ com a normal, eu vou gerar um fluxo magnético. O que é esse fluxo magnético? Eu vou gerar uma corrente elétrica girando no corpo dessa espira, tá? Se eu colocar um aparelho aqui, olha, no final, esse aparelho vai funcionar, porque eu vou gerar uma corrente elétrica, eu vou induzir uma corrente elétrica, tá bom? Aí vem a conexão do nosso fluxo com a corrente induzida, indução magnética. Você vai induzir uma corrente elétrica sem precisar de um gerador, tá bom? Professor, como é que eu calculo esse fluxo magnético? É o campo, tá, multiplicado pela área do plano da espira, tá certo? Multiplicado pelo cosseno desse ângulo, ok? Fica Tesla vezes metro ao quadrado. Tesla é o campo, metro ao quadrado é a área do plano dessa espira. Ou se não, fica o Weber, tá? Que foi na verdade o físico que trabalhou justamente esse fluxo magnético nesses condutores, não só na espira, tá bom? Professor, ok, cara, o campo aqui está entrando, né, transversalmente, formando um ângulo qualquer. Professor, e se por acaso esse ângulo entrar certinho na horizontal, né? Se esse campo entrar paralelo à normal, o ângulo é zero, porque se eles são paralelos não tem formação de ângulo, é 0 graus. Se o meu ângulo aqui é 0 graus, ele não existe. Então o que acontece? Você pode perceber que cosseno
cosseno de 0 graus é 1. Certo? Cosseno de 1, então o nosso fluxo aqui vai ficar o campo multiplicado pela área da esfera, porque o cosseno que estava aqui é 1 vezes 1, bom? Que é o nosso cosseno de 0. O fluxo é máximo. Eu vou produzir uma corrente induzida máxima, certo? Professor, e se eu pegar essa espira e deitar ela? Tá? Se eu deitar essa espira, você pode perceber que o campo ele não atravessa o corpo em si, ela atravessa o plano da espira. Então, se você deita essa espira, né? Se você deixa esse campo batendo no corpo da espira, o campo não atravessa o corpo, certo? Então, teoricamente, o campo fica formando um ângulo de 90 graus com a normal. Se a espira está deitada, a normal fica na vertical, para cima, tá bom? Então, se forma um ângulo de 90 graus com o campo. Teoricamente, cosseno de 90 graus é 0. Cosseno de 90 graus é 0. Poxa, professor, então o que é esse fluxo? É 0. Tá? Se você olhar para a fórmula, isso aqui é um produto. Então, se esse cosseno é 0, automaticamente o nosso fluxo ele zera. Certo? Bom, então não existe o fluxo magnético, então não vai também existir uma corrente induzida. Tá? Oh, que interessante! Então o que acontece? Só vamos ter uma corrente induzida no corpo dessa espira, tá? Se por acaso o campo atravessar o plano da espira. Bom? Então, por exemplo, aqui nós vamos ter uma corrente máxima. Essa corrente aqui, olha, ela vai ser uma corrente máxima. Viu? Aqui, posso chamar de corrente mínima ou intermediária. Depende da abertura, né? Depende da inclinação do campo atravessando o plano da espira. Bom? Então, essa parte aqui, gente, é muito importante porque ela vai nos dar a noção da transformação do magnetismo em eletricidade. E é muito importante, isso aqui está no nosso dia a dia, está na nossa energia em casa, nossa energia alternada, não é? Que você recebe em casa, que nós estamos trabalhando na nossa física. Bom? Então eu volto na próxima aula e nós vamos resolver algumas questões entendendo como é que acontece o sentido e a direção dessa corrente na espira. Bom? Eu quero explicar para vocês na próxima aula como é que essa corrente ela se comporta na espira. Se ela gira no sentido horário ou anti-horário. Se o ímã se aproxima ou se afasta. Professor, e o Polo Sul, cara? Você não explicou o Polo Sul. Nossa próxima aula, viu? O Polo Sul também tem a interferência, não é só o Polo Norte. Então, depende do movimento desse ímã. Lembrando que esse ímã, ele precisa estar em um plano perpendicular ao plano da espira. Se eles estiverem no mesmo plano, por exemplo, se o ímã estiver na horizontal e a espira também estiver na horizontal, o fluxo é 0. O campo não atravessa o corpo da espira, e sim atravessa o plano dessa espira. Ok, galera? Esse conteúdo de vocês vão encontrar no livro texto, tá? Na apostila está bem resumida, mas a gente vai entendendo conforme você vai assistindo as aulas, ok? Um abraço, o tio Gerson está com saudade de vocês, tá? Estudem, se preparem, eu vou passar algumas atividades na Agenda Edu, tá bom? E a gente vai interagindo, ok? Valeu, pessoal!